O MBL expulsou o vereador de Curitiba, João Bétega, do União Brasil. Essa é a primeira expulsão pública de um parlamentar com um mandato associado ao movimento em todo o país. Todos os assessores de Bétega pediram exoneração da Câmara Municipal em reação ao que o MBL considera infidelidade aos princípios do grupo. Agora, que princípios são esses? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então, o que uma pessoa tem que fazer para conseguir fazer essa proeza de ser expulso do MBL, mesmo tendo mandato? Isso é impressionante, Sofia. Eu confesso que eu fiquei impressionada com isso, porque a gente conhece, e antes da gente começar o corte, né, você até fala sobre os ex-MBLs, a gente conhece vários ex-MBLs que não foram expulsos, saíram livremente do partido, e são até aclamados e falam bem, né, do MBL. A gente tem gente na linha Arthur Duval, um pensamento, as crias do MBL é Arthur Duval, gente, Arthur Duval, sabe? Mamãe falei. Eu preciso falar mais alguma coisa além do Arthur Duval? Não, né? Não preciso falar mais nada. E a gente tem esse vereador que ele conseguiu essa proeza. É interessante é que ele foi expulso, segundo a nota que o partido informou, enviou, né? Ele foi expulso porque ele estava muito bolsonarista, estava muito na linha do bolsonarismo e estava excedendo, passando com esses vídeos que eram publicados, porque é isso que o MBL faz, grava vídeo, enche o saco das pessoas, né? Vai lá gravar vídeo, como aquele, né, o agitador lá que foi expulso pelo Glauber Braga, fez. E aí, esses vídeos que eles vão gravando, eles vão tentando humilhar a outra pessoa. O próprio Arthur Duval já teve uma sentença recente, né, negativa, justamente por expor pessoas que deram entrevista na Paulista. Essas pessoas foram expostas posteriormente, nesses vídeos react que eles fazem. E a sentença da justiça foi justamente identificar que isso era ilegal. Mas aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria do vereador, né, de Curitiba, que conseguiu ser expulso do MBL diante de um buraco, né, diante de um grupo que é um grupo extremamente complicado, em que praticamente todos os membros são membros que seguem a mesma política, uma política de gravar essas pílulas, gravar vídeos, de não apresentar propostas, e sim apresentar disseminação de meias-verdades, promover debates e ficar em podcast falando muita coisa e exercendo muito pouco a sua função na sociedade para, de fato, fazer alguma melhoria. E aí a Carta Capital, por exemplo, traz, né, que houve a expulsão, perdão, do vereador de Curitiba por aproximação com o bolsonarismo e produção de vídeos idiotas. É o João Betega, né, que está Bétega. afiliado à União. Betega, Isso. é assim que se pronuncia, Sophie? Betega? Bétega. Uhum. Bétega. Está afiliada à União, porque é isso, né? O MBL está tentando até ser partido, mas os seus membros estão, em geral, filiados aí à União Brasil. Ele perdeu os funcionários do gabinete que pediram demissão em reação ao afastamento do político com o grupo da direita, com o grupo do MBL. E a partir disso, internamente, ele sofreu a sanção administrativa, que foi a expulsão do partido. Essa é a primeira expulsão pública de um parlamentar com mandato associado ao movimento MBL em todo o Brasil. Todos os assessores, né, pediram a exoneração da Câmara Municipal em reação ao que o MBL considera infidelidade aos princípios do grupo. Princípios esses extremamente questionáveis, inclusive, mas vamos lá. Renan Santos, dirigente do movimento, disparou em grupos do WhatsApp a nota, né, que no texto afirma que agora ex-aliado, entre aspas, ignorou todos os apelos e chamamentos à razão e atribui a saída à produção de vídeos idiotas e que chama e ao que chama de vista grossa sobre supostos crimes cometidos pelo PL em Curitiba.
PL, né, a gente já sabe, o partido aí do Bolsonaro, um partido que é extrema-direita, assim como o próprio MBL, assim como o próprio... Interessante, né, Sofia? Porque eles dizem que eles são apartidários, que é um movimento que começou com esse discurso de não estamos fazendo política, somos apartidários, e eles acabam se filiando e votando a favor da extrema-direita. Deu até medo. O discurso da escola sem partido que a MBL endossa, até hoje endossa, é um discurso interessantíssimo para não formação do senso crítico. Porque quando a escola é sem partido, ela é ala direita. E aí, Bétega, né, tem 28 anos e elegeu-se vereador no ano passado com mais de 12,3 mil votos, 12 mil votos, né, 12.300 votos. Ele fez carreira justamente nas redes sociais, com esses vídeos, onde ele reúne mais de 1 milhão de seguidores, somando o público do Instagram e do YouTube. Sim, então certamente ele vai fazer vários reacts e vai brigar bastante por causa da expulsão. Em uma dessas publicações, o vereador até chegou a humilhar uma adolescente de 16 anos com transtorno do espectro autista. Eu acho que a gente já falou disso aqui, tem um vídeo antigo que a gente fala sobre isso. É interessante que a nota fala, entre aspas, já vai tarde, João Bétega, o único vereador do Brasil afastado por todos os assessores. É um trecho que diz essa nota, logicamente a nota do MBL também não é uma nota respeitosa, é uma nota provocativa, como o próprio movimento é. Entre aspas, também mais um trecho divulgado, o caso mais insólito de traição e despreparo que já vi, um rapaz que se nega a fazer mandato, que quer apenas gravar vídeos, vive de debater com moradores de rua e senhores de idade, se nega a sequer divulgar seus próprios projetos de lei e tem vergonha do grupo que o elegeu. Assim, é um outro trecho da nota. E por causa desse movimento, de acordo com o Will Rocha, que é coordenador do MBL no Paraná, por causa desse movimento de aproximação com a direita, uma aproximação excessiva com o bolsonarismo, ele também chegou a ser criticado internamente, chegou a ser convidado em muitos momentos para diálogo e ele foi excluído do partido, já que ele não quis ouvir as orientações partidárias. Gente, é o limite do limite do limite, como essa pessoa conseguiu essa proeza de ser expulso do MBL, gente, que não sei se a gente pode chamar de... que é eu estou procurando uma palavra juridicamente aceita para falar do MBL, mas é um partido, um movimento delicado. Pronto, é um movimento delicado. Difícil, né, Sofia? Vou te pedir para trazer uma coisa, Sofia. O vídeo do Bétega no Instagram só uma pílula, só uma pincelada do que essa galera faz nas redes sociais, por favor. No governo Lula aí, amigo, para concluir. É que nesses 4 anos nós não temos um governo de direita, não, muito menos Bolsonaro. Uma coisa boa do governo, me fala aí. É a presença dele lá. Mas uma coisa concreta, o que ele fez de bom no governo, nesse governo atual? Saúde está boa. Gente morrendo no SUS, amigo, esperando exame. Eu tenho plano de saúde. Hipócrita! Então fica complicado. Viva o SUS, né? Com certeza. Se o SUS é tão bom, por que você paga plano de saúde? É melhor, lógico que é melhor. Sabia não? Tu não tem que ir por uma fila do soja andar, ligar e marcar e consultar. Vai continuar fazendo L? Mas sempre, meu amigo. Que merda, hein? Sempre. O que vier for de esquerda vai ter meu apoio. Vamos fazer o L para continuar tendo que pagar o Unimed. Dr. Clean. Faz um L agora e vem! Compartilhe esse vídeo e me siga para ajudar a combater a esquerda. Combater o quê, gente? Combater isso aí. A gente deveria combater isso aí. Vou te pedir para trazer o blog do Ismael, Sofia, por favor. A gente tem que combater isso aí, ó. O Bétega, ele foi acusado de divulgar fake news e discurso de ódio contra a comunidade LGBT, que é a PN+, inclusive com investigação formal na Justiça Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que obviamente não fez muita coisa, se fizesse ele inclusive poderia ter sido cassado, e o procedimento foi instaurado após o Conselho Municipal da Diversidade Sexual apresentar denúncia alegando que ele, enquanto candidato, espalhou informações falsas sobre a comunidade, incluindo acusações infundadas de ideologia de gênero e usou recursos públicos em eventos de cunho LGBT, né, da comunidade.
E aí é isso, a gente tem, infelizmente, que lidar com essas pessoas. A gente precisava, de fato, combater esse tipo de conduta, uma conduta violenta, LGBTfóbica, que não informa, que não agrega, que não, sabe, que não traz nada de positivo para ninguém, mas nem para o NMBL esse vereador ele serve. Será que ele serve mesmo para Curitiba? É só uma pergunta. Eu até tirei a musiquinha pra fazer um drama, porque, cara, Curitiba é complicado. Curitiba é complicado, Dai. Você bem sabe. Assim, é uma coisa que eu acho muito engraçada. Às vezes eu tô andando pela rua, alguma pessoa me reconhece do meteoro e tal. Mais uma vez eu ouvi: existe esquerda em Curitiba, quando as pessoas me veem, porque assim, tipo, os próprios curitibanos não acreditam que existe gente, assim, tipo, minimamente decente por aqui. Não, mas falando sério, agora falando sério. Cara, infelizmente esse tipo de figura, eu tô tirando aqui sarro de Curitiba, mas isso é uma coisa que você vai achar vereadores desse tipo em qualquer cidade do país. Qualquer. E sim, isso inclui o pessoal lá do Nordeste e tal. Qualquer cidade você vai achar figurinhas desse tipo. A gente pode falar da proporção, quanto que são das pessoas que são assim, quanto que não são. Mas é difícil lidar porque essas pessoas acabam lidando muito com pânico moral, muito com pânico comunista e sabem utilizar, infelizmente sabem utilizar bem a dinâmica das redes a favor deles e com isso conseguem se eleger. Então, acaba sendo uma coisa que esse tipo de gente acaba conseguindo chegar lá. Agora, realmente é impressionante a gente pensar que o próprio MBL conseguiu levar à expulsão dessa pessoa. Tem um pouco aí que o MBL não é exatamente um movimento famoso por manter a sua coesão, né? A gente já comentou aqui em outro momento da live, né? Eles estão se expulsando ou saindo voluntariamente, expulsando não, mas saindo voluntariamente o tempo todo, sabe? Cada vez que eu vou falar de alguma figura do MBL, eu juro pra vocês, eu já criei esse protocolo de conferir se ainda faz parte do MBL, porque já aconteceu mais uma vez eu pegar e falar, ah, o fulaninho de tal que é do MBL, daí de repente chegam os comentários, não, ele é ex-MBL. Daí eu já comecei, já criei esse protocolo. Não, vou falar de alguém do MBL, primeiro confere se ele ainda tá lá, porque é uma coisa que realmente as pessoas saem. E daí é uma coisa a se pensar que o que esse movimento está fazendo que leva a tantas dissidências, né? Enfim, Mas, é isso. Sofia, o que estiver fazendo é bom continuar, porque em algum momento ele extingue, tá? Assim espero. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.